e nós vamos agora ler a palavra de Deus em segundo livro de Samuel, capítulo de número 12. Leremos dos versos 20 até o verso de número 24. Né? Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, leremos dos versos 20 até o verso de número 24. A palavra de Deus nos diz assim. A palavra de Deus nos diz assim. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do verso 20. A palavra de Deus diz assim. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se e mudou de vestes. E entrando na casa do Senhor, adorou. Depois veio à sua casa e pediu o que comer, e lhe deram, e ele comeu. Então os seus servos lhe disseram: que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste, porém, depois que a criança morreu, te levantaste e comeste? Respondeu ele: quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia: quem sabe o Senhor não se compadecerá de mim, de modo que viva a criança. Todavia, agora que é morta, por que ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei para ela, porém ela não voltará para mim. Então, consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou, e se deitou com ela, e teve ela um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Isso é palavra de Deus para o nosso coração. A minha oração é aquela do Salmo 19, que diz que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, Senhor, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus, eu faço essa oração e para a glória de Jesus, com o desejo de que Deus fale conosco. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo difícil, todos nós sabemos. 2020 até aqui foi um ano de grandes surpresas. Quantos planos a gente não pôde realizar? Quantas viagens que havíamos até programado, ou férias, as coisas mudaram. Questão de trabalho mudou para muitas pessoas a questão de trabalho. 2020 tem sido um ano diferente, nós não sabemos até quando irá esse novo normal que as pessoas estão falando, que os estudiosos estão falando. O fato é, queridos, que nós temos vivido um tempo de medo de contágio. E a minha tese é, a gente não precisa ficar desesperado pelo medo, a vida segue, mas a gente não pode abaixar a guarda. A gente tem que entender que é tempo de muito cuidado. Não precisamos um medo que paralise a gente, mas precisamos tomar cuidado, mas o medo está dominando muitas pessoas. Ainda hoje, pessoas me ligam e choram de medo, de angústia, de ansiedade. Então, meus queridos irmãos, nós vivemos esse tempo de medo, de mudanças na vida das pessoas. Mudanças que já ocorreram e algumas mudanças que ainda vão ocorrer por causa desse acontecimento. Mortes por todos os lados. Há um cheiro de morte no mundo, isso é inegável. Há um cheiro de morte no mundo. É um momento de lágrimas quando vemos a cidade de Nova York com covas
coletivas abertas, com caminhões frigoríficos estacionados nas esquinas dessa cidade, em alguns aspectos tão evoluída, mas que o sistema de saúde não suportou. Vivemos um tempo momentos de muitas lágrimas, de muita incerteza, como será amanhã para mim. Momentos em que as marcas do sofrimento estão fortemente presentes na memória, no coração e na vida das pessoas. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós não podemos nos prostrar diante desses acontecimentos. Nós não podemos parar de lutar com a vida. Nós não podemos paralisar os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas intenções e os nossos desejos de viver para Deus. Nós precisamos prosseguir vivendo com fé firme no Deus vivo para a glória de Deus. Nós precisamos continuar, e o tema da nossa meditação nesse momento é avançando na vida apesar das adversidades, avançando na vida apesar das adversidades. A minha tese é essa: nós precisamos prosseguir apesar das provações. Nós precisamos entender que as lutas da vida não pode nos impedir de continuar marchando. A palavra de Deus para o povo de Deus no passado: diga aos meus filhos que marchem. É palavra de Deus para nós hoje. A gente precisa enfrentar e continuar avançando. A vida é realmente bruta. A vida é realmente bruta muitas vezes. E nós precisamos, meus amados irmãos, entender que apesar da vida ser tão bruta, nós precisamos da força, e podemos ter a força espiritual para que possamos ir adiante e seguir adiante, apesar das adversidades. As adversidades que querem nos prostrar, as adversidades que querem nos paralisar. Mas, queridos irmãos, nós precisamos avançar. Martin Luther King, pastor batista, líder mundial, morto há muito tempo atrás. Martin Luther King disse certa vez: se não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje, mas continue indo em frente de qualquer jeito. Olha o que esse homem diz: se você não pode correr agora, ande. Se você não puder andar agora, rasteje. Contanto que você vá indo para frente, que você continue indo em frente de qualquer jeito. E é isso que o texto lido nos ensina. O texto que nós lemos nesta manhã nos ensina exatamente sobre isso. Ele diz para mim e para você que é possível avançar apesar das adversidades. É possível avançar apesar das adversidades que chegam e que nos cercam. Esse texto fala sobre Davi. E em primeiro lugar, irmãos e irmãs, observamos nesse texto Davi angustiado por uma dura provação. Davi angustiado imensamente por uma dura provação, por uma provação intensa. Sabe qual era a luta dele? Era a doença de um filho. Era a doença de uma criança. A criança dele adoeceu. A criança dele enfrentava uma enfermidade. Nós não sabemos o nome dessa enfermidade, mas nós sabemos que foi sim uma enfermidade gravíssima. E Davi, durante esse tempo, ele passa pelo vale da sombra da morte. Havia cheiro de morte na casa de Davi. Há cheiro de morte no mundo hoje. Davi, apesar de tudo isso, percebemos que Davi, ele está prostrado diante de Deus. Ele ora durante uma noite toda. Ele jejua, ele fica sem comer, ele busca a face de Deus, ele clama, ele se prostra diante de Deus. Ele para de se alimentar.
porque a aflição de Davi lhe consumia a alma. E olha, irmãos, irmãs, há momentos em que a aflição parece que está nos devorando por dentro. Você já experimentou isso? Momentos assim que parece que a gente está sendo devorado por uma solidão, por um sentimento de impotência, por uma situação que nos envolve, que só nos faz chorar de angústia, de incertezas do amanhã. Agora imagine isso na vida de Davi, porque quem estava doente não era um servo dele, não era o empregado dele do palácio, mas quem estava doente era uma criança, indefesa, uma criança. Essa era a dor de Davi. Queridos, nós também podemos enfrentar lutas em nossa vida. A enfermidade pode chegar. Muitos de nós já recebemos notícias que familiares nossos tiveram Covid-19. Eu acabei de receber essa semana a notícia de uma prima minha, querida, internada em São Paulo, com essa enfermidade. Dura para ela, para descer a escada, alguém precisou fazer isso porque ela não tinha forças para fazer. Pulmão comprometido. Estamos orando por ela, 50% do pulmão consumido, petrificado. A aflição está dominando o mundo. Davi está aqui nesse texto angustiado por uma dura provação. Mas queridos irmãos, Davi vai seguindo. Em segundo lugar, nós percebemos Davi atingido por uma perda dolorosa. Em primeiro lugar, nós percebemos Davi angustiado por uma dura provação intensa. Em segundo lugar, nós percebemos Davi atingido por uma perda dolorosa em sua vida. A notícia chegou, ele escutou os servos cochichando, com medo de falar para ele, mas Davi era um homem inteligente. Davi perguntou para os seus servos: eu sei, vocês estão aí cochichando, não querem falar para mim? A criança morreu. E disseram: morreu. Davi recebe aquela notícia que foi um golpe. Ele experimenta uma provação dolorosa, uma perda duríssima. Queridos, eu já vi pais perderem filhos. Eu já vi mãe perder filho. E aqui eu me solidarizo com a dor de Davi. Porque este homem foi atingido por essa perda dolorosa. E perdas de gente querida dói lá no fundo do coração. Quem já perdeu sabe como o luto é uma coisa dura e precisa ser processado. Me lembro de um pastor que tinha alguém, estava fazendo um funeral, ele estava iniciando o ministério, eu estava lá, já pastor mais experiente, eu me lembro que ele, diante da família, ele disse assim: não chores, não chores, não chores. Aí acabou a mensagem, eu muito respeitosamente falei: querido colega, posso dizer uma coisa? Sua mensagem foi uma bênção, mas quando você disse assim: olha, não chores para a família, queridos, deixa eles chorarem. Davi chorou, Jesus chorou. Percebemos que a perda dolorosa de Davi pode ser a perda de muitos de nós. Que Deus nos livre de notícias tão duras, mas elas podem chegar. E é por isso que para nós Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Por isso nós precisamos ter esta convicção. Não dá para fugir desse tema da morte. Alguém falou: eu não falo muito isso no púlpito. Eu disse: nós temos que falar, porque temos que preparar nossas ovelhas para viver e enfrentar as adversidades. Percebemos aqui Davi enfrentando a dor da perda. Queridos, em segundo lugar, quando olhamos para esse texto, nosso tema, avançando na vida, apesar das adversidades, em primeiro lugar, percebemos Davi angustiado por uma dura provação.
Em segundo lugar, percebemos Davi atingido por uma perda dolorosa, a sua criança morreu. Diz o verso 18, a criança morreu. Verso 21, a criança morreu. Agora aqui diz em terceiro lugar, isso é importante para nós também. Em terceiro lugar, nós percebemos aqui Davi adorando a Deus apesar da luta. Davi adorando a Deus apesar da luta. O verso 20 nos diz isso. Davi, olha que maravilha, o verso 20 diz que depois da notícia triste, ele processa o luto. E verso 20 diz, então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou, e adorou, e adorou. Vejam que maravilha, que lição para nós. Momentos duros na vida não podem nos fazer prostrar e não podem nos afastar da santidade gloriosa de Deus. Porque Deus está vivo apesar das nossas lutas. Porque Deus está vivo apesar do nosso sofrimento. Porque Deus vive apesar das adversidades que nós enfrentamos muitas vezes. E é por isso que nós precisamos adorar a Deus com todo o nosso coração. Eu acho lindo quando Davi aqui se levanta e adora a Deus. Ele entra na casa do Senhor. Ele adora a Deus. Em lágrimas, mas ele adora a Deus, louvado seja o Senhor. A vida está dura, mas você está aqui adorando a Deus. A vida está dura, mas tem pessoas em casa conosco agora adorando a Deus. Porque Deus é digno de ser adorado, louvado seja o Senhor. Te adorarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a Ti, Senhor. É só a Deus que nós devemos adorar, meus irmãos. Não adoremos a homens, não adoremos pastores, não adoremos líderes cristãos, não adoremos nenhum ser humano famoso. Nós temos que adorar aquele que é capaz de nos dar vida, e vida com abundância, e vida eterna. Deus é digno, só Deus é digno de ser adorado. Que esse período de pandemia ajude a igreja a refletir que não é tempo de ficar adorando homens, idolatrando pastores, mas é preciso a gente entender que mesmo os pastores mais consagrados são seres humanos que precisam da graça de Deus como qualquer pessoa precisa. Mas a gente entender que o único que é digno de adoração é Deus. É Deus. É Deus. Davi adora a Deus. Há um pastor que faleceu, viveu aqui em New Jersey, e uma das canções dele, que vez por outro eu passo para ouvir no YouTube, e às vezes eu choro de madrugada, escutando aquele irmão cantando, te adorarei, Senhor, enquanto eu existir. Te adorarei enquanto fôlego houver em mim. Te adorarei, Senhor. Só o Senhor é digno. Irmãos, eu sou pequeno demais. E vou dizer uma coisa para você: você é pequena demais. Você é pequeno demais. E por ser tão pequenos, nós precisamos da grandeza do Eterno para nos empurrar na vida e a gente continuar avançando para a glória dEle mesmo. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Eu tenho dito e vou continuar dizendo. Uma das coisas que a pandemia fez com muita gente é romper e destruir o orgulho. Não tenho dúvidas. A pandemia fez isso com muita gente e eu já ouvi isso. Pessoas achavam que podiam. Eu me lembro que eu ouvi alguém falar para mim, e não em tom de orgulho, mas mês de janeiro, em Nova York, ele dizia: olha, meus negócios estão indo muito bem. Eu estou indo para a China. O projeto é esse, está acontecendo isso aqui. O alvo é esse, o lucro vai ser esse. Eu me lembro que é uma pessoa com quem eu tenho uma boa relação e um nível de amizade muito bom. Eu coloquei vírgula, se o Senhor, ele falou: sei, reverendo, quiser. Se Deus permitir.
nós precisamos adorar a um Deus que tem o poder nas mãos dele, e é ele que nos permite viver. E aí Tiago é uma bênção nos ensinando que se o Senhor quiser, não só nós viveremos, mas faremos isso ou aquilo. Queridos irmãos, vamos adorar a esse Deus com todo o nosso coração. Eu quero desafiar você a não parar de se ajoelhar diante de Deus no seu quarto sozinho, buscar a face de Deus. Famílias humildemente, mães e filhos, maridos e mulheres, famílias inteiras, deixa eu dizer para você aqui, homem e mulher, ajoelhe-se com membros da sua família em casa e clamem ao Deus vivo pela vida de vocês, pela igreja de vocês, pelo futuro de vocês, pela bandeira do Evangelho, para que ela possa tremular na família de vocês, enquanto o mundo for mundo, e até que Jesus volte. Adore a Deus em nome de Jesus. Davi adora a Deus, porque ele prossegue, apesar das adversidades, apesar das provações, ele avança apesar das adversidades, e aqui nós percebemos, irmãos, que é possível adorar a Deus, apesar das lutas. Essa semana eu parei para ler um pouco mais sobre Fanny Crosby. Fanny Crosby, ela, já falei outras vezes sobre ela, você já cantou certamente aquele que diz que segurança sou de Jesus, por ele agora vivo na luz. Dentre tantos outros hinos, a Deus demos glória por seu grande amor. Fanny Crosby, uma mulher cega, ficou cega criança, estava doentinha, os pais chamaram um médico e era um charlatão, e ele aplicou um produto nos olhos da menina, e ela ficou cega, fez um dano irreversível. Ela veio aqui para Nova York, não conseguiu, o médico falou assim, olha, essa pessoa matou a visão da sua filha. Ela voltou para casa e enfrentou a vida. A mãe lia a Bíblia com ela desde cedinho, ensinando, lia a Bíblia com ela. A palavra de Deus foi entrando em sua vida. A vida foi passando, e Fanny Crosby, meus irmãos, começou a experimentar muitas perdas durante a vida. Ela perdeu a vista, depois ela casou-se, teve uma criança, perdeu a criança, um golpe na vida dela, depois ela perdeu o marido, depois chegou uma epidemia de cólera em Nova York, e havia cheiro de morte por todos os lados, e ela perdeu muitos amigos, e ela mesmo cega, ela foi trabalhar como enfermeira. Fanny Crosby, apesar de tantas lutas, ela não deixou de adorar a Deus, perdeu o esposo, e ela servia tanto a Deus com humildade. Ela foi a primeira mulher a discursar no Congresso americano, mesmo cega. Presidentes vinham visitá-la para conversar com ela, ouvir seus poemas. Uma mulher que Deus levantou em meio a tantas lutas. Ela foi avançando, ela foi avançando, ela foi avançando, porque é possível avançar apesar das adversidades. E ela adorava a Deus com todo o coração, e é por isso que em quarto e último lugar, eu quero dizer aos irmãos e irmãs, que é possível avançar apesar das adversidades. Percebemos em quarto lugar, Davi avançando pela vida com a bênção de Deus. Vejam a sequência. Percebemos em primeiro lugar, Davi angustiado por uma dura provação. Em segundo lugar, percebemos Davi atingido por uma perda dolorosa. Em terceiro lugar, percebemos Davi adorando a Deus, apesar da luta intensa da vida e do luto. Em quarto lugar e último lugar, percebemos Davi avançando pela vida com a bênção de Deus sobre ele. Davi continua avançando. Diz o verso de número 24, que Davi, depois daquela luta, ele gerou mais um filho. A vida continuou. Deus deu a ele e a Betseba mais um filho. E eu digo que foi Deus que deu, porque Deus amou aquela criança.
porque o plano de Deus continuou acontecendo. Vejam que maravilha, Davi superou a dor, Davi superou o luto, Davi teve um outro filho, e o Senhor o amou, e o Senhor amou aquela criança, e o nome daquela criança foi Salomão. Quem foi Salomão? O rei Salomão, um homem sábio, um homem que Deus usou para construir o grande templo para o Senhor, um homem que constantemente orava a Deus, um homem perfeito? Não, mas um homem usado por Deus, e um homem que no final da vida começa a ver vários erros de sua vida, e ele termina os seus dias glorificando e adorando a Deus. Salomão marcou a história, porque a vida continua, porque ele avança apesar das adversidades da vida. Meus amados irmãos, a vida continuou, e a vida seguiu seu rumo. Davi continuou a sua jornada, e Deus deu a ele a bênção de um filho ungido e abençoado, amado por Deus. Sabe por quê? Porque é possível avançar. Eu quero concluir essa meditação para você, essa diante de Deus, para o nosso coração, para mim e para você, dizendo, meus amados irmãos, que todos nós precisamos da graça de Deus para continuar. Eu estava ouvindo uma reportagem da CNN a respeito de um pastor em Nova York, que perdeu 44 pessoas, ovelhas, durante essa crise em Nova York. 44. Mas ele disse, a minha vida precisa continuar, a igreja precisa continuar, a nossa jornada nessa terra precisa avançar. Ele estava devastado, ele estava sofrendo, mas ele sabia que precisava andar. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas contanto que a gente vá seguindo avante para a glória de Deus. Eu quero concluir então essa meditação dizendo que a nossa vida continua, nosso ministério continua. Por graça de Deus nós estamos vivos e fortalecidos pelo Senhor para continuar. Louve a Deus, adore a Deus. Olha, irmãos, não vamos cair no espírito da murmuração permanente, não. A gente precisa olhar, vida segue, e Deus segue nos sustentando, porque Ele é fiel. Então que Deus, na sua infinita graça, traga conforto que vem do céu para o seu coração, para o meu coração. Que Deus traga consolo dEle para nós, consolados no poder de Deus. Que Deus nos dê coragem para que possamos seguir em frente. Coragem, coragem. Coragem, meu irmão. Está difícil? Tá. Mas olha, vai em frente, porque a tua vida vai melhorar com a graça de Deus. Porque a de Davi melhorou e Deus o abençoou. Prossigamos com convicção de que nós veremos dias melhores, ou aqui nessa terra, ou então veremos dias melhores que não terão fim na eternidade. E é por isso que a gente não tem que temer. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. Louvado seja o Senhor.